Lucas capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. A cura dos 10 leprosos. Amém? Todos encontraram? Nos diz a partir do versículo 11: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, ó Deus, que neste momento a nossa fé, que o Senhor mesmo colocou dentro de cada um de nós, que ela seja multiplicada. Ó Pai amado, que ela cresça um pouquinho mais do que um grão de mostarda em nosso coração, ó Deus, para orarmos a Ti, para entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos, e para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade de agir no coração, no corpo, na mente, na alma, no espírito de cada um de nós nesta noite. Ó Pai amado, eu quero pedir a Ti neste momento que o Senhor, o qual enviou os Teus anjos para este lugar, que o Senhor dê ordens aos Teus anjos para, enquanto pregamos a Tua palavra, que os Teus anjos possam sondar os nossos corações, ó Deus. Ó Pai, se houver algum caminho mau, se houver algum pecado, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus Cristo, para que os Teus anjos possam depositar as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Ó Pai amado, Pai querido, eu peço que o Senhor sonde nesse instante cada órgão do nosso corpo. Ó Pai santo, se houver algum problema, se houver alguma enfermidade, se houver algum vírus, ó Deus, que o Senhor possa eliminar o vírus, eliminar a enfermidade, que o Senhor possa fazer nesta noite, ó Deus, um milagre na vida daquele que está enfermo. Ó Pai, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre o alto da nossa cabeça, e que nenhuma enfermidade permaneça, mas permaneça a Tua graça, permaneça a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, e que todo o povo que crê no Senhor diga amém e amém. Pode sentar em nome de Jesus. O título dessa mensagem, dessa breve mensagem é: a fé é a chave do milagre de Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não temos como receber as bênçãos de Deus em nossas vidas, porque a fé é a chave. Sem fé Jesus fica impossibilitado de fazer aquilo que Ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Sem fé Jesus fica impossibilitado de derramar sobre nós a graça que Ele tem preparado para nós, né? A misericórdia, a virtude de Jesus fica impedida de sair dele para vir de encontro aos nossos corpos para sermos curados. Vemos que o Senhor Jesus, amados, Ele não faz realmente acepção de pessoas, sendo Ele o autor da vida, o Senhor dos senhores. Ele sabia que aqueles 9 homens ingratos não voltariam para lhe dar glórias. Mesmo assim, Ele curou aqueles 10 homens. Jesus sabendo, Ele sendo o Senhor dos senhores, Jesus sabendo, conhecendo a vida do ser humano, porque Ele é o autor da vida, Ele sabia que aqueles 9 homens não iriam voltar para agradecer a Ele pelo milagre, pela bênção que Ele havia recebido, mas Ele tinha certeza, eu tenho certeza absoluta, de que Jesus, Ele via aquele samaritano como um homem que voltaria para agradecer, um homem que voltaria com seu coração cheio de graça, de alegria, ao encontro de Jesus, para falar: Senhor, obrigado pela bênção, Senhor, obrigado pela cura. Jesus estava passando, diz a palavra, que Ele estava passando entre 2 cidades.
Jesus estava passando entre Samaria e Galiléia, ele estava de caminho para Jerusalém, e certamente Jesus sabia que ele iria encontrar com várias pessoas, mas nem todas as pessoas que Jesus encontrou, ou nem todas as pessoas que se diz de Jesus, nem todas as pessoas que clamam ao Senhor, eles clamam de coração limpo, de coração aberto, com pureza e santidade em seu coração, para ser abençoados. E eu quero pedir a você nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que você se esvazie de você mesmo, que você deixe fluir de você palavras para glorificar o nome do Senhor, que você não creia no poder, no seu próprio poder, mas que creia no poder de Deus que está em você, porque só assim Deus pode derramar a sua graça, só assim Deus pode derramar com certeza as bênçãos que Ele tem para derramar, para te entregar, para colocar dentro de você. Só assim Deus pode operar o milagre em sua vida. É com certeza, mais uma vez, que eu quero dizer para você que eu afirmo que o Senhor Jesus sabia dos 10 homens. Ele não tinha dúvida, ele tinha certeza, eu tenho certeza que ele sabia que 10 leprosos iria procurá-lo. Eu tenho certeza que Jesus, ele não estava passando por aquelas duas cidades, entre as duas cidades, entre Samaria e Galiléia, sem saber que alguém iria procurar, porque o povo sempre procurava Jesus, mas nem todos aqueles que procuravam Jesus eram abençoados, nem todos que procuravam Jesus recebiam a cura, não é? E esses 10 homens, eles procuraram, 10 leprosos, diz a palavra, que ele sabia que o procuraria. Jesus sabia, ele tinha certeza que eles seriam curados, não é? E com certeza ele sabia que somente um entre eles seria digno de receber a cura, digno de ser curado, na verdade, e que seria grato a Jesus pela cura que recebera. Nós temos visto isso, amados, acontecer em nossos dias, e às vezes na vida de muitas pessoas, a pessoa não recebe a bênção, não recebe o milagre, porque o seu coração, os seus lábios falam com Deus, os seus lábios proclamam o nome do Senhor Jesus, mas o seu coração está distante, o seu coração não está ligado ao coração de Deus, o seu coração não está ligado ao coração do Senhor Jesus. Jesus sabia que aqueles 9 eram ingratos, mas Jesus queria mostrar para nós hoje que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele cura, não é? Mas é interessante sermos curados da enfermidade que está em nós, não a nossa enfermidade, mas a enfermidade que está em nós, mas continuarmos seguindo a Deus, continuarmos buscando a presença de Deus, porque o importante em nossas vidas não é a cura da matéria, o importante para nós é a vida eterna com Deus. Ou alguém quer o contrário? Não, eu quero ser curado hoje, a vida eterna depois a gente vê. Não, ninguém deve pensar dessa forma. O mais importante para nós é a vida eterna com o Senhor. A enfermidade, a cura da enfermidade é consequência daquilo que somos para Deus. Nós, se somos servos de Deus, se procuramos a Deus, se clamamos ao Senhor, o Senhor nos cura. O Senhor Jesus conhece o nosso coração, só Ele sabe o que vai no mais profundo do nosso interior. Ele conhece a nossa capacidade de fé. Por que Ele conhece a nossa capacidade de fé? Porque é Ele quem coloca dentro em nós a nossa capacidade de fé, não é? A palavra do Senhor mesmo nos diz que tem pessoas com uma grande fé, uma pequena fé, tem até média fé, não é verdade? Mas engraçado que a pequena fé que o Senhor fala, que muita gente tem, uma pequena fé, essa pequena fé é do tamanho de um grão de mostarda, não é? Eu fico às vezes querendo entender com maior profundidade sobre isso que a palavra de Deus nos fala. Uma pequena fé, ela é do tamanhozinho de um grão de mostarda, e é uma grande fé, que é capaz de fazer com que você ore a Deus e montes sejam lançados nas profundezas. Já parou para imaginar uma fé do tamanhozinho de uma cabeça de alfinete, e você com uma fé desse tamanho ter a autoridade em Cristo Jesus de ordenar o problema, de ordenar o mal para sair da sua vida e ele ser lançado nas profundezas dos mares? É uma grande fé, na verdade. Já pensou uma pessoa que tem uma fé do tamanho de uma bola de futebol? Meu Deus, o que ele pede acontece imediatamente, não é? Porque se uma pequenininha você é capaz de mandar o mal sair, mandar os problemas sair, e o problema ser lançado para longe de você, imagina uma fé do tamanho do grão de uma bola de futebol. Eu acredito que não existe ninguém que está com uma fé tão grande assim. Amados, a lepra, eu quero falar um pouco da enfermidade desses homens, para você ver que o problema que você tem no teu corpo hoje é nada. É nada. Para Deus é nada, né?
A lepra, ela era uma enfermidade conhecida como pecado que se propagava e afetava aqueles que estavam ao seu redor. Ou seja, era uma enfermidade contagiosa. Aquele que tinha lepra, ele não podia ficar perto de ninguém, tanto que o leproso era obrigado a sair do meio da sua parentela. O leproso ele era obrigado a sair do meio da sociedade e juntar-se aos demais leprosos, Saíam do arraial e eram lançados para longe, não podia ficar na cidade, eram lançados para distante da cidade, era lançado para distante da sociedade, porque a lepra é contagiosa. Hoje tem remédio, hoje tem cura, mas antigamente era terrível. Então ela era considerada como um pecado, como uma doença referente ao pecado, não é? Semelhantemente acontece aos leprosos espirituais. Que é isso, pastor? Leprosos espirituais? Que é isso? São os que estão afastados do reino de Deus e impedidos de entrarem na Nova Jerusalém. Ou seja, a lepra naquela época que afastava aquele povo de distante dos seus, distanciavam-se dos seus parentes, estavam distantes da sociedade. Hoje nós podemos chamar o pecado que as pessoas cometem como o pecado que afasta as pessoas, que impedem as pessoas de entrarem na Nova Jerusalém. Que Jerusalém é essa? É a cidade que descerá do céu, a cidade do Senhor Jesus, a cidade que receberá o povo santo de Deus. E quem tem o pecado, não a doença da lepra, mas o pecado como uma lepra no seu corpo, ele está como que impedido de reinar, de entrar e participar do reino de Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Quando um leproso recebia a cura, somente, naquela época, somente um sacerdote podia declarar que ele estava limpo e que poderia voltar a viver na sociedade. Enquanto aquele leproso que foi curado, aquele ex-leproso, curado na verdade, ele não podia chegar perto de ninguém, ele não podia ir para a sua família, para o meio da sua parentela, sem antes um sacerdote falar para ele: você está purificado. Você pode voltar para a sociedade, você pode voltar para os seus familiares, E desta mesma forma, amados, acontece quando um pecador se arrepende. Só Jesus tem o poder para recebê-lo no seu reino, ou seja, no reino do seu amor. Só Jesus tem o poder de falar: você está purificado, você está pronto, você pode entrar no reino do meu amor, você vai estar sentado na mesa do Cordeiro de Deus, você vai estar sentado ao meu lado. Só Jesus pode fazer isso. Amado, a palavra nos diz que há um abismo que separa os salvos dos perdidos, como aconteceu no início da criação, quando era o céu, as pessoas que iriam para o céu, que não chegavam na verdade a conhecer o céu, mas estavam no seio de Abraão, e o pecador que ia para o Hades, Então entre o seio de Abraão e o Hades havia o quê? Um grande abismo. Tanto é que Lázaro queria, vendo o rico, Lázaro deitado, recolhendo a sua cabeça no peito de Abraão, o rico que estava no lugar de tormento, ele pediu para Abraão que pelo menos Lázaro pudesse ir lá no local que ele estava de sofrimento e passasse o dedo molhado nos seus lábios. E Abraão falou para Lázaro: não, quem está do lado de lá não pode vir para o lado de cá, quem está do lado de cá não pode ir para o outro lado. Por quê? Porque há um grande abismo entre o céu, entre o seio de Abraão, que hoje já não existe, depois de Jesus já não passou a não mais existir, mas naquele tempo tinha o grande abismo, separando um lado do outro. E hoje, a partir do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, já não tem mais ninguém no Hades, onde os católicos falam que está lá pagando os seus pecados para ser salvo, tem até um nome que eu esqueci agora, está lá no purgatório, no purgatório, não é isso? Então isso é que eles chamam de purgatório, isso não existe mais, foi até que Jesus veio para levar o cativo ao cativeiro, tirar aquelas pessoas e levar aquelas pessoas a salvo.
salve para o céu, para estarem dormindo até o dia do grande julgamento. Amados, Lucas 17, versículo 13, a palavra de Deus nos fala o seguinte: que ficam de longe, ou seja, aqueles homens que ficaram de longe, eles lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Não é? Eles não chegaram perto de Jesus. Aqueles 10 leprosos não chegaram perto de Jesus. Havia um limite de 100 passos para um leproso, de um leproso para com uma pessoa sã. O leproso, aquela pessoa que estava com seu corpo coberto de lepra, ou talvez não precisasse estar com seu corpo totalmente coberto de lepra, mas se ele estivesse com a lepra, ele tinha que manter-se distante da pessoa sã. Ele não podia estar menos, ou seja, mais perto daquela pessoa sã, na distância de 100 passos, não é? Então eles gritaram por Jesus, porque havia esse limite. O leproso de uma pessoa sã, ele tinha que estar nessa distância. Certamente aqueles leprosos, quando gritaram por Jesus, eles estavam respeitando esse limite. O corpo afetado daqueles homens, e que cheirava mal, não podia aproximar-se de Jesus. Era uma lei da cidade de Jerusalém, era uma lei de que o leproso não podia chegar perto. Para quê? Para que não contaminasse outras pessoas. Mas os seus clamores alcançaram os ouvidos do mestre. Você pode falar nesse momento, ou pensar: olha, Jesus está no céu, mas eu quero te alertar que o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração, né? Eu não estamos vendo Jesus, mas temos certeza que o Senhor está em nós. Nós não estamos vendo o Espírito Santo de Deus, mas temos certeza que Ele está dentro do nosso coração. Mas qualquer dúvida que você tenha, eu quero que você tenha certeza que os nossos clamores chegarão até os ouvidos do Senhor Jesus. Aliás, os nossos clamores já chegaram, mesmo antes da gente orar a Deus. Ele já sabia o que iríamos falar, Ele já sabia o que iríamos pedir, Ele já sabia e já sabe do que precisamos, antes de abrirmos os nossos lábios. Os 10 foram obedientes. É muito importante isso, a obediência para cada um de nós em relação à palavra. É muito interessante obedecermos a Deus, obedecermos ao Senhor Jesus. Jesus não tocou naqueles homens. Você reparou isso? Que Jesus não tocou nos 10 leprosos? Longe eles gritaram por Jesus, e Jesus não tocou naqueles 10 leprosos. Jesus poderia tocar, a enfermidade não iria pegar em Jesus, não é? Mas Jesus não tocou naqueles homens, apenas disse-lhes: vai e mostra aos sacerdotes. Vai e mostra aos sacerdotes. Por que isso? Porque só os sacerdotes podiam incluí-los novamente à sociedade. E enquanto iam, a palavra de Deus nos fala isso, enquanto iam, ficaram curados. Se aqueles homens, se aqueles 10 homens, 10 ingratos, um não, mas se aqueles homens tivessem desobedecido Jesus, que nada, eu farei com esse Jesus aí, Jesus não me deu nem importância. Eu farei com esse Jesus aí, ele mandou eu ir ao sacerdote. Eu vou nada, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou voltar lá para o meio dos leprosos, vou ficar com todos eles lá, eu não vou a lugar nenhum. Aqueles 10 homens certamente não seriam curados. Aqueles 10 homens foram curados pela obediência. Vai, apresenta-te, apresenta ao sacerdote. E diz a palavra que enquanto iam, indo eles, foram purificados. Gente, às vezes eu falo aqui, eu prego sobre a obediência e parece que muitas pessoas não obedecem. A gente fala, olha, não faça isso, faça assim, não faça dessa forma, essa forma está errada, não desobedeça, faça o que a palavra de Deus nos ensina. Já falei aqui, eu acho que foi também no último culto que eu preguei, eu falei sobre o primeiro pecado mais velho da Bíblia, que o homem cometeu, o pecado da desobediência. Quando Eva desobedeceu a Deus, quando Adão desobedeceu a Deus, tomou do fruto, comeu do fruto, pecado da desobediência, que foram expulsos do jardim. Isso é muito interessante, isso é muito importante para as nossas vidas, obedecermos a Deus. Imagina,
Aqueles 10 homens leprosos, Jesus não tocou 100 passos de distância, mais do que ali na porta. Vai, apresente-se aos sacerdotes. Certamente os homens viraram as costas e foram ao sacerdote, todos cheios de lepra, não estavam curados ainda. Jesus não tocou, Jesus não colocou sobre eles o óleo da unção, Jesus não colocou sobre eles nada, Jesus não pegou, pelo menos a terra, molhou com a sua saliva, como fez com aquele homem que estava cego, e colocou sobre os olhos daquele homem, o homem passou a enxergar. Jesus não fez isso, Jesus não colocou a terra molhada, umedecida com a sua saliva sobre aquelas chagas, aquelas feridas. Fez nada. Vai, apresenta-te aos sacerdotes. Aqueles homens foram, e diz a palavra que enquanto eles iam, foram purificados. Amados, eu creio no poder de Deus, e eu creio que você vai levantar do teu lugar antes de chegar aqui aos diáconos. Antes de você ser tocado pelos diáconos, a sua fé pode te curar caminhando para cá. Eu creio no poder de Deus. O leproso fora curado, porque nenhuma bactéria, porém, amados, eu fico querendo entender mais. O leproso fora curado porque nenhuma bactéria, nenhum vírus pôde resistir à ordem dada por Jesus. Jesus não falou para ele: fica curado, esteja curado agora, seja curado nesse momento, à distância. Não, Jesus não falou nada disso. Vai, apresenta-te aos sacerdotes. Vai lá para você entrar novamente na sociedade sem problema nenhum. Vai lá, fala com o sacerdote para ele declarar que você está limpo, está puro. Jesus disse isso. Vai e mostra aos sacerdotes, porque só os sacerdotes, amados, poderiam incluí-los novamente na sociedade. Enquanto iam, ficaram curados. O leproso fora curado porque nenhuma bactéria suporta, nenhuma bactéria, nenhum vírus pode resistir à ordem dada por Jesus. Só esse samaritano voltou. E olha, o homem era samaritano, estrangeiro, não era do povo de Deus. E quantas pessoas que se dizem de Deus não recebem as bênçãos de Deus? A Bíblia não nos diz que esses 9 que foram ingratos, ela não nos fala, talvez outro livro que eu não tenha lido, não tenha percebido. A Bíblia não nos fala que esses 9 homens eram samaritanos ou não, mas pelo que eu estou entendendo aqui, somente esse era samaritano e o resto era judeu. Receberam a cura, mas uma cura diferenciada. Só esse samaritano voltou dando brado de vitória. Só esse samaritano voltou glorificando o nome do Senhor. Não só eu, mas talvez você tenha conhecido tantas pessoas que vêm e pedem a Deus um milagre, pedem a Deus para resolver um problema sério, pede a Deus para não gastar mais dinheiro com medicamentos. Deus cura e depois as pessoas viram as costas. Recebem a cura da carne, mas a alma está enferma. Recebe a cura da carne, passa uma vida maravilhosa na terra, mas o espírito vai para o inferno. De que adianta? É melhor entrar no céu cego de um olho, sem uma perna, sem um braço, cheio de problema, todo defeituoso, do que entrar no inferno com o corpo completo. Amados, nós temos que parar um pouco mais para entender, pedirmos a Deus sabedoria, entendimento na palavra, para não ficarmos de qualquer maneira. Jesus, quando estava ainda na face da terra, ele falou: olha, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador. Mas teve um momento que Jesus falou: a minha volta está próxima. Gente, já passou mais de 2000 anos. Se naquela época estava próximo,
imagina agora. Eu costumo dizer que Jesus está com as malas arrumadas, apesar de que ele não vai trazer mala nenhuma, mas eu costumo dizer que Jesus está com suas malas arrumadas para vir buscar a sua igreja. Nós vivemos, pessoas viverem de uma forma como se Jesus viesse daqui a mais 50 mil anos, 10 mil anos, sei lá. Jesus vem buscar a sua igreja, amados. Enquanto ele não vem, nós vamos. 10 homens foram completamente curados, fisicamente. 10 homens foram completamente curados, fisicamente, mas apenas um desses 10, apenas um foi curado. Realmente este homem foi inteiramente curado. A carne, o corpo, na verdade, e a sua alma. Não interessa para mim, não sei você, ser curado da carne se o meu espírito, se a minha alma não estiver curada. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, cura a minha carne, mas em primeiro lugar cura o meu espírito, cura a minha alma, porque ela é quem traz para mim, ela quem me mostra a santificação que o Senhor derrama sobre a minha vida. Nós somos, amados, como esse samaritano. Nós queremos ser sempre como esse samaritano, que voltou para agradecer o Senhor, foi curado completamente, não apenas fisicamente, mas na alma, e recebeu a purificação do seu espírito. De que adianta termos um corpo curado, um corpo sadio, como diz por aí, um corpo sarado, mas a alma está doente, a alma está despedaçada? A nossa vida tem que estar no prumo de Deus. Amém? Se andarmos fora do prumo de Deus, nada somos, nada temos, não vamos alcançar as maravilhas do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluias. Põe a mão sobre o teu coração. Pede ao Senhor para recordar você das coisas erradas que às vezes você comete, das coisas que entristecem o coração do Senhor, das coisas que fazem com que o Espírito Santo se afaste, fique à distância, com ciúme de você. Diz a palavra que ele tem ciúme de nós. Peça ao Senhor para lembrar dos seus erros, pede perdão a Ele, fala para Ele. Depois que você pedir perdão, você fala: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma que entrei. Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Faça uma mudança na minha vida.